Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. O nosso texto bíblico, ele está no livro de Neemias, capítulo de número 4, do versículo 8 ao versículo de número 20, diz assim: E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre ele, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos. E pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. Versículo de número 20 diz assim: no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por vós. Palavra do Senhor. Queridos, a lição de hoje é uma excelente oportunidade para conhecer o conceito de batalha espiritual. Lutamos no exército de Deus. Somos seus soldados e devemos aprimorar nossas armas e capacidade para nos manter numa excelente posição de combate. O que diz a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, 11 e 12? Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu não sei se você já parou para meditar nesse texto. Eu não sei se você já parou para gastar tempo falando com Deus sobre esse texto ultimamente. Já parou para pensar, meu irmão, que a cada dia da sua vida você está sob um terrível ataque de forças invisíveis? Você é capaz de reconhecer quando está sendo atacado? Ou você fica apenas reclamando da vida, questionando, o que Deus tem contra você? Ou porque volta e meia você passa por momentos difíceis? Tem pessoas assim, que vivem o tempo todo com estes questionamentos. O que Deus tem contra mim? Por que tenho que viver uma vida tão sofrida? Meu amado irmão, Deus quer que você se posicione e lute. Você deve lutar. Sabe por quê? Porque o nosso inimigo, ele é cruel e impiedoso. Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Veja que aqui nesse texto não diz que Deus fará tudo por nós, claro que não. Diz para que você se fortaleça no Senhor, ou seja, tome uma posição e lute. Após Deus, após Deus nos manda vestir as suas armaduras, para quê? Para desfilar? Não, para lutar. É hora, irmãos, de aprender a usar as armas certas e acertar o alvo, ou os alvos, que são os nossos inimigos. Lucas 10:19 diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpente e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Meu amado, nós temos 3 objetivos hoje. Primeiro é ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Segundo, é identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do cristão. E terceiro e último objetivo nosso, irmãos, é destacar quais as armas Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Pois bem, queridos, na lição de número 7, nós vimos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Se você não lembra, volta lá no vídeo, o vídeo de número 7, a nossa aula de número 7, você vai relembrar novamente. Na lição de hoje, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. O que nós vemos de imediato nesse capítulo 4 aqui do livro de Neemias, irmãos, é o seguinte: qual era a procedência desses ataques? Isso é muito claro já a partir do versículo de número 8. Mas eu quero deixar claro aqui que a Bíblia, ela revela a verdadeira força por trás desses ataques. O que diz a palavra? Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestade, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa luta, meu irmão, antes de tudo, é espiritual. Os inimigos visíveis são meros instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado do céu e foi expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus e da sua obra. 1 de Pedro, capítulo 5:8, diz o quê? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E qual a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta? Simples, ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais, primeiro, resistir no dia mau. Meu irmão, o dia mau chega para todo mundo, cara. Se você não experimentou ainda, descansa o teu coração, se prepara aí psicologicamente, espiritualmente, porque vai chegar para você também. Então, resistir o dia mau, tendo feito tudo, ficai firme, diz Efésios, capítulo 6, versículo 13. Vemos assim, queridos, que a Bíblia não aconselha a fugir da luta, mas ficar firme, resistir e vencer. O que diz Tiago 4:7? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Outra coisa, nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé, amados. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. 1 de João 5, versículo 5. Por isso que a Bíblia também aconselha: milita boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Isso Paulo fala a Timóteo na primeira carta, no capítulo de número 6. Pela fé, meu irmão, experimentamos
a operação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Paulo fala aos Gálatas, capítulo 3. Então, jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé. Sabe por quê? Porque o escritor aos Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Devemos não temer, mas crer somente, como diz Marcos capítulo 5. E também, irmãos, não deis lugar ao diabo. Outra coisa, nesta luta, as armas devem ser espiritual. Paulo fala isso, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. Ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, meu irmão, não são carnais. Ele continua, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos. Guarde isso no seu coração, que são os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, meu amado. Sabe por quê? Porque sempre que eu uso uma arma carnal numa batalha espiritual, eu estou sendo instrumento do diabo. Eu estou dando lugar ao inimigo. E o inimigo, ele procura sempre atingir a nossa fé. É o segundo ponto da nossa lição. O inimigo, irmãos, ele primeiro ataca com a arma do desprezo. O texto ele é muito claro aqui, cara. O que diz aqui Neemias 4? Que os inimigos disseram, que fazem estes fracos judeus, Neemias 4:2. De fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo disse o quê? Quando estou fraco, então sou forte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Quando o crente é tentado, escute isso, a se comparar com o inimigo, aí ele está em perigo. Foi essa a tentação que derrubou Israel. Lembra disso? Quando os 10 espias disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, ali eles já estavam derrotados. Números 13. Os israelitas recusavam-se a subir, recusavam-se a dar ouvido à mensagem de fé transmitida por Caleb. Qual era a mensagem de fé transmitida por Caleb? Caleb disse, certamente prevaleceremos contra ela, hein, meu irmão? Certamente você também vai prevalecer. Guarde isso no seu coração. Quando chega em Números 14, versículo 9, ele diz, o Senhor é conosco, não temais. Outra coisa, o inimigo ele ataca com a arma do escárnio, meu irmão. Lembra de Neemias 4, versículo 3? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Olha aí, eles escarnecendo do povo de Deus. Essa, na verdade, é uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando servos de Deus, sofrem escárnios, são tentados a ficar como desanimados. Porém, nós temos que lembrar que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Lembra de Hebreus capítulo de número 11, que fala dos heróis da fé? O que diz o versículo 36? E outros, falando dos heróis da fé, experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Meu irmão, nem Jesus escapou do escárnio. Mateus 20, versículo 19, que diz, e o entregaram aos gentios para que dele escarneçam e o açoite e crucifiquem. E ao terceiro dia ressuscitará. Cristo disse,
se chamaram de Beuzebu ao pai de família, quanto mais, irmãos, os domésticos, está em Mateus capítulo 20. Agora, os que são carnais, eles procuram escapar do escárnio da cruz. É o que diz Gálatas capítulo 5. Outra coisa, meu irmão, o inimigo, ele chama nossa atenção para a imensidade da tarefa. O que diz Neemias 4? Que os inimigos disseram: vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Olha isso! Moisés é um exemplo. Ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual foi chamado, ele se recusou a ir. Porém, quando Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele em Êxodo 3 e que Deus seria a sua boca em Êxodo 4, Moisés se animou, meu irmão. As forças voltaram e ele viu com seus olhos os montes tornarem-se em campinas. Ei, deixa eu te dizer algo aqui, meu amado. Quem faz a obra é Deus. Isaías 26:12 diz isso. Mas ele usa instrumentos, ainda que estes sejam pequenos e a tarefa seja grande. E ele quer usar você, meu irmão, nesses últimos dias. Ele quer usar você com muito poder e glória. Outra coisa, o inimigo usa contra nós boatos e mentiras. Nós temos que estar atento com relação a isso, irmãos. Os samaritanos espalharam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Tudo mentira, Neemias não estava preocupado com o trono, Neemias estava preocupado em obedecer a Deus. Isso está em Neemias 2. Tudo isso que os inimigos estavam fazendo tinha que propósito? Amedrontar os judeus e assim atingi-los aonde? Na sua fé em Deus. Qual foi a resposta de Neemias? De tudo o que dizes, coisa alguma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Paulo escreveu, irmãos, tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Jesus aconselhou aqueles que sofrem acusações mentirosas a fazer o quê? Se alegrar e exultar e não atentarem para que os outros estão falando. Mateus capítulo 5. Ei, meu irmão, se estão falando, deixa falar. Continua a jornada, continua caminhando. Continua fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Outra coisa, o inimigo usa como armas a astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias. Mas a intenção deles era qual? Era fazer mal a Neemias. Nós lemos aqui no capítulo 4, era matar Neemias. Eles insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. O que Neemias disse para eles? Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Neemias capítulo 6. Outra coisa, irmãos, o inimigo, ele usa armas como ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles a fim de espalhar o quê? Medo e pânico. Porém, o que disse Neemias? Oramos ao nosso Deus e pusemos guardas contra eles. Veja que os judeus não atacaram os samaritanos. Isso tem que ficar muito claro. Mas defenderam-se ou defenderam, a sua área de trabalho, como está em Neemias 4, do 13 ao 20, irmãos. Pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, e com os seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai
pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Veja que eles não estão atacando, não, eles estão apenas defendendo o seu território. E continua. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho dele, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com a sua mão fazia a obra. E na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificava. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajudarei conosco, porque o nosso Deus pelejará por vós. Você não vê no texto, né, os judeus atacando os samaritanos. O que você vai ver aqui é eles protegendo o seu território. E qual, irmãos, o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Ah, meus irmãos, primeiro, os judeus venceram porque tinham a certeza de que estavam no centro da vontade de Deus. Irmãos, quando nós temos essa certeza, Neemias disse, né, aos seus inimigos: o Deus do céu é que nos fará prosperar. Olha que palavra forte. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Cara, esta certeza, meu irmão, nos guarda de precipitações. Olha Provérbios 29, 20. Além de nos guardar das precipitações, essa certeza, ela impede que falamos, né, palavras impensadas. O Salmo de número 106, versículo de número 33, diz: porque irritaram o seu espírito de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. Então, quando eu tenho a certeza, querido, de que eu estou no centro da vontade de Deus, oh, meu amado, eu não vou me precipitar e não vou falar palavras impensadas. Então, podemos ver que é possível, sim, governar o nosso espírito. É o que diz Provérbios, né? 16, Provérbios 16, 32, diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. Que coisa gloriosa, cara. Que coisa gloriosa. Os judeus também venceram pela oração. Você sabe, eu sei que Neemias era homem de oração. Com frequência nós vamos ler sobre Neemias, né? Os momentos em que ele parava para orar, e ele sempre dizia: ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem, lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Aquele que ora, escute isso, aquele que ora, coloca sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. Meu irmão, nunca pare de orar. O mesmo Deus, ele nos exortou a orar, ele também promete responder às nossas orações. O que diz Jó 22? Orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagará os teus votos. O Salmo 50 diz o quê? 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificará. Então, nós devemos também orar. Paulo, falando aos Tessalonicenses 5,17, ele fala: orai sem cessar. Jesus nos deixou o mesmo ensino. Falou da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso a parábola do juiz iníquo. Paulo exortou os efésios a perseverarem em oração e súplica no Espírito, Efésios capítulo 6. E aos colossenses ele escreveu: perseverai em
oração. E o que é perseverar em oração? Bom, primeiro, perseverar em oração é impedir que alguma coisa estorve a orar. Precisamos nos encontrar apenas na oração. Precisamos, irmãos, de uma espécie de autodisciplina ou de autocontrole sobre nós próprios. Marta não dispunha de tempo para ficar aos pés de Jesus porque estava muito ocupada, diz Lucas capítulo 10. Então, quando começamos a orar, com certeza vai aparecer muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos mesmo enfrentando esses obstáculos. Precisamos vencer. Precisamos vencer também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, nos fazendo pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, nós precisamos, irmãos, continuar em oração, como diz Tessalonicenses 5,17. Outra coisa, perseverar em oração é persistir em orar. Ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração, meu irmão, nós precisamos continuar. A Bíblia diz que Daniel orou 21 dias e veio a resposta. Na verdade, ele orando a Deus soube porque estava demorando a resposta chegar. O inimigo estava tentando, atrapalhar a oração de Daniel. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola da viúva lá em Lucas 18. Outra coisa, perseverar é orar até que venha a resposta, meu irmão. Jesus orou por 3 vezes sobre a mesma coisa, Mateus 26. Paulo também orou 3 vezes até que Deus lhe respondeu, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Elias orou 7 vezes para que chovesse. O que aconteceu? Choveu, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu. Atos capítulo 1, 14, Atos 2, do 1 ao 4. Dá uma olhadinha aí. Perseverar em oração é uma prova de que o Espírito de Deus está operando em nós. Ele nos ajuda enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos das nossas tarefas diárias. O Espírito Santo, irmãos, ele não está preocupado acerca da posição do nosso corpo. Se nós estamos de joelho, se nós estamos deitados ou se nós estamos em pé. O segredo é estar sempre em oração. Orar é o mesmo que respirar. Aonde você estiver, você pode estar em oração. Se você, meu irmão, der liberdade ao Espírito, ele vai levá-lo para uma gloriosa vida de oração. Eu quero terminar a nossa lição de hoje falando o seguinte, amados. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos, aleluia, que Ele é muito maior que todos os obstáculos que encontramos. Eu vou repetir. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior que todos os obstáculos que encontramos. Ei, que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.